passar por tudo isso como uma experiência que nós vamos ter com Ele. E isso está no nosso poder de decisão, sabe por quê? Porque mais lá pra frente, Jesus está andando sobre as águas e os discípulos já estavam com medo por conta do vento, da chuva, da tempestade, do mar. E ainda ver alguma coisa se mexendo por cima das águas, eles ficaram mais com medo ainda e achavam que era um fantasma. E Jesus disse para eles, para terem coragem, em outras traduções, para terem coragem, para terem ânimo, para eles não temerem, porque era Ele que estava lá com eles. E eu acho isso muito interessante, porque no meio de todo esse problema que a gente tem passado, muitos têm se desesperado, muitos têm adoecido mentalmente, muitos têm até ficado doentes fisicamente, preocupados com o que tem acontecido. Eu não estou dizendo que não é para você se preocupar, a gente se preocupa, a gente toma as precauções necessárias, mas a gente tem que confiar em Deus de uma forma que possamos passar por isso sem sermos destruídos por tudo isso, sabe? E o que eu acho interessante é que no meio de tudo isso, nós podemos escolher se vamos viver esse período de doença, esse período de crise, de uma forma a nos deixar ficar com medo, a nos privar de tudo, assim, de viver, de não pensar em outra coisa sem ser, vai todo mundo morrer. Ou de, eu sou tão infeliz porque a gente está preso dentro de casa. Eu sou tão infeliz, a gente está em casa, não sei o quê. Ou a gente pode escolher viver um momento com Deus único, assim como Pedro fez. Muita gente critica um pouco essa parte da passagem de Pedro, porque eles dizem, mas Pedro duvidou, Pedro falhou. Eles olham só para isso, mas eu acho interessante essa parte que fala bem assim, que quando Jesus disse para Pedro ir, Pedro desceu do barco e andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Ou seja, Pedro já estava andando nas águas e ele estava indo na direção de Jesus. Ele estava no meio dessa situação, os discípulos, não foi proibido os discípulos dizerem a mesma coisa e descer, mas Pedro escolheu, no meio de toda a situação, ao invés de ficar lá no barco, não fazer nada e deixar que a situação toda tomasse conta, Pedro escolheu, não, eu vou usar essa situação ruim, essa tempestade, se Jesus está andando sobre as águas, eu quero ter essa experiência com Ele, e eu vou lá. E Ele falou, e Jesus disse, vem, e Ele foi. E Ele teve essa experiência de andar sobre as águas, de olhar para o Mestre e andar sobre as águas. Eu creio que isso edificou muito a fé de Pedro. E é o que Deus nos mostra, que as situações são ruins, mas você pode escolher deixar que essas situações te dominem, ou com a força e a permissão de Deus te ajudando, no caso Jesus dizendo para Pedro ir, dominar essa situação. Se você está saturado de ter notícias sobre essa doença, desliga a TV, muda de canal, vê outra coisa, vai fazer outra coisa, desliga o celular um pouco. Mas você não pode deixar que essas notícias e todos esses problemas te adoeçam de uma certa forma, que tem gente que não está doente nem da doença e nem de uma virose, porque nem está saindo de casa, mas está doente. Alguns colegas já estão doentes porque estão preocupados demais. Isso adoece, você adoece mentalmente e isso aparece no teu corpo. Então, aqui nessa passagem nós aprendemos que nós devemos confiar em Deus de uma tal forma que nós venhamos usar essa situação para ter uma experiência com Deus. É para você orar e buscar Deus e ter uma experiência única com Ele e crescer na fé. É você, estou passando por um momento difícil com a minha família, a gente vai passar por isso, a gente vai fortalecer o nosso laço familiar, a gente vai fortalecer a nossa fé em Deus, porque nós somos servos do Senhor e servir a Deus não se trata de ausência de problemas, se trata de que no meio de tudo isso você tem um Deus que te ama, que cuida de você, que está contigo e que nunca te abandona, e isso é o que nos diferencia do resto do mundo. Nós temos um Deus que está aí com você enquanto você está se descabelando, enquanto você está pirando, enquanto você está deixando essas doenças, essas notícias
ditarem para onde vai a tua fé, Deus está lá do teu lado dizendo que você tem que deixar Ele ditar aonde vai a tua fé, Ele te guiar para fora desse barco, para fora dessa situação e andar sobre as águas. Ah, mas Pedro duvidou, sabe por quê? Porque ele está igual a muita gente nessa quarentena, olhando para os problemas, olhando para a crise, olhando para a doença. Ah, aumentou o número de mortes, aumentou. A gente tem que saber, mas não tem que focar nisso. Porque quando Pedro focou na tempestade, o que aconteceu? Ele afundou. E se você continuar focando nessas coisas, isso vai adoecer a tua mente e vai te fazer afundar também. Tem muita gente que está com problema em relacionamento com Deus. Eu estou me sentindo tão distante de Deus. Mas é porque você está focando mais na tempestade do que focando no Deus que te salvou e que está contigo. Isso não é determinado pelo templo que nós estamos, pela essa coisa de concreto aqui. Isso é determinado por quem Deus te chamou a ser, pela promessa de que Ele estaria conosco todos os dias. E Deus está contigo, independente de você estar aqui nessa coisa aqui que é de concreto, ou se você está na tua casa, porque Ele está contigo todo o tempo. Então, irmãos, que nós venhamos ter fé no Deus que salva. Eu sei que alguns irmãos estão doentes, que nós venhamos ter fé no Deus que cura, porque Ele é o mesmo ontem e é o mesmo hoje. Nós venhamos ter fé no Deus que provê, que no meio de todas as crises, muita gente está passando por problemas financeiros, mas Deus provê, Deus cura, Deus salva, Deus liberta. Talvez esse momento que você é só o único cristão na sua casa seja o momento de você começar a plantar sementes para que haja salvação na tua casa. Amém? Então vamos orar aqui para finalizar esse culto. Não esqueça que você que está passando por algum problema, alguns jovens que estamos em um período de intercessão pelos irmãos. Então, mande mensagem para mim, para o Wallace, para a Kate, para a Jéssica, que nós vamos estar conversando com você, nós vamos estar orando por você, como nós temos orado por todos vocês. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te apresento a vida de cada irmão que está vendo essa live, Senhor. Que Tu venha, Senhor, visitar cada irmão na sua casa, onde estiver, em suas famílias, Senhor. Independente daqueles familiares que creem em Ti ou não, mas que eles venham, Senhor, ver o Teu agir nas vidas deles, na vida dos Teus servos, Senhor. Porque toda essa doença, que todos esses problemas, Senhor, não são para humilhar os Teus servos que tanto creem em Ti, Senhor. É para a honra e para a Tua glória, Senhor, para que todos saibam que Tu és o nosso Deus, Senhor, e Tu tens protegido os Teus servos, Tu tens provido, Senhor, para eles aquilo que é necessário, Senhor, nas suas casas, para que eles não venham passar necessidade, Senhor. Abre portas para aqueles que estão com alguma dificuldade, Senhor, porque Tu és o nosso Deus provedor, Senhor. Vem visitar as nossas casas, os nossos lares, as nossas famílias, Senhor, para que nós venhamos ser cheios do Teu amor, da Tua paz e da Tua presença, Senhor. Tira dos nossos corações todo desânimo, Senhor, todo impedimento, tudo quanto não é Teu, Senhor, toda tristeza, Senhor, todo abatimento, toda sensação de estar longe de Ti, Senhor. Tira dos nossos corações e que nós venhamos Te conhecer verdadeiramente, que nós venhamos colocar o nosso coração, dispor o nosso coração a Te buscar mais nessa quarentena, para que quando tudo isso passar, Senhor, nós venhamos ter crescido, Senhor, num relacionamento profundo contigo. Que essas situações e esses problemas não sejam, Senhor, combustível para nos afastar de Ti, mas sejam um combustível, Senhor, para aumentar a nossa fé em Ti, para nos empurrar para mais perto de Ti, Senhor. Então leva a Tua paz, Senhor, no coração de cada servo Teu, e leva a Tua cura, Senhor, sobre cada pessoa que está enferma, Senhor, porque nós cremos num Deus que cura, num Deus que opera milagres sem fim, porque a Tua palavra fala que contigo todas as coisas são possíveis, Senhor. E nós cremos que contigo todas as coisas são possíveis, Senhor. Lembra dos Teus servos, de como tem andado retamente diante de Ti, Senhor, e dá a Tua cura a eles, Senhor, e provê aquilo que é necessário para eles, Senhor, porque nós esperamos em Ti, porque nós temos confiança em Ti e sabemos que Tu és o nosso Deus e nunca nos desampara, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que a paz esteja com vocês e Deus abençoe a todos. Amanhã tem Celebra 7x às 7 horas da noite. Quinta-feira já vai ter Intercede 7x também, e as programações normais da igreja, amém?